Sei, mas não está pegando, não. Vai ter que ir na mão. Hein? Não liberou, não? Pois é, ué. Ah, bom, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar oficinas de administração do tempo. Vocês fizeram avaliação de autogestão. Vamos fazer a tabulação aí. Ele não está pegando, não. Nesse autogerenciamento, significa que, de alguma forma, todos já fazem uma certa administração do tempo, né? Desde que começamos a estudar, a trabalhar, nós já fazemos isso. Do lado de cada resposta de vocês, veja pela resposta e coloquem a seguinte numeração. Quem escreveu raramente, pontua-se 0. Às vezes, desculpa. Às vezes 1 ponto, com frequência 2 pontos e sempre 3 pontos. E no final vocês vão somar todos os pontos dessa avaliação. É 0, 1, 2, 3. Vai colocar lá de novo. Raramente 0. Sempre 3 pontos. Todos já fizeram? Bom, agora vamos ver o que representa essa totalidade aí para vocês. Isso não está funcionando. De 0 a 15 pontos, quem está nessa categoria, você não planeja o seu tempo, deixa-se influenciar pelos outros, entretanto poderá atingir algumas metas se usar pelo menos uma lista de prioridades. Então você já tem uma condição. De 16 a 20 pontos, você tenta controlar o tempo, mas não é consistente o bastante para consegui-lo. De 21 a 25 pontos, sua autogerência de pontos, quer dizer, por sua conta mesmo, já é boa. E de 26 a 30, você é um modelo para todos aqueles que querem lidar com o tempo. Não importa a forma de que você faz. Se alguém está em 26 a 30% aqui, né, poderia nem permanecer aqui, mas eu gostaria que permanecesse, porque nós vamos tratar de outras formas também. Na administração do tempo, o excesso de trabalho, a falta de planejamento do tempo, ele passa 60 horas por semana ou mais ocupando as nossas atividades. E vejam bem, a administração, em todos os livros, falam que nós temos que fazer a gestão de 3 recursos. Não importa se vai ser na vida pessoal ou profissional. São os recursos humanos, materiais e financeiros. Em nenhum livro de administração fala de um quarto, que é justamente o tempo. Para administrar o tempo, porque os outros 3 recursos fazem gestão através do tempo. Então, não se ensina nas escolas de administração nada sobre tempo, mas é o tempo que vai acontecer e que vai fazer a gestão dos recursos materiais, dos recursos humanos e dos recursos financeiros. E um outro fator é que tudo que eu vou falar aqui, vocês vão ver que são coisas simples, algumas complexas,
envolve uma gama muito grande de situações, mas o mais importante é que só administra o tempo quem mudar comportamento. Vocês vão ver que não tem nada difícil de se fazer, mas administrar tempo é questão de comportamento. Se eu não mudar o meu comportamento, é uma atividade que eu vou ter conhecimento, mas não vou praticar. Isso aí não depende de mim, depende de vocês, especificamente, fazer isso. Ok? Bom, quando nós falamos também em administração do tempo, nós estamos falando em dois conceitos básicos, que é de eficiência e eficácia. E aqui voltamos, apesar de que vocês talvez já saibam, a diferenciação entre eficiente e eficácia. A eficiência, ela é demonstrada pelas seguintes características: fazer as coisas de forma certa. Isso aí a gente já faz prática, a parte da nossa atividade prática. Nós vamos resolver problemas, nós vamos poupar meios, nós vamos cumprir deveres e nós vamos tentar reduzir custos. Esses são os pilares que nós falamos da eficiência. Em contrapartida da eficácia, ao invés de fazer a coisa na forma certa, fazer a coisa certa é diferente. Tá? Fazer na forma é um meio, fazer a coisa certa é resultado. Por isso que há uma diferenciação. Em vez de só resolver problemas, nós vamos criar alternativas. Então, nós estamos dando um passo além da eficiência. Nós vamos tirar o máximo proveito dos meios. Nós vamos fazer otimização de recursos, inclusive o recurso tempo. Mas nós vamos tentar otimizar recursos humanos, recursos materiais e recursos humanos. Em vez de reduzir custos, nós vamos nos preocupar em obter resultados e aumentar recursos. Essa é uma característica muito interessante, porque ora nós somos eficientes, ora nós somos eficazes. E se eu consigo, em algum momento, ser os dois ao mesmo tempo, para uma atividade, nós falamos que nós conseguimos a chamada efetividade. A efetividade é o conseguir fazer, a eficiência e eficácia ao mesmo tempo. Então, a gestão do tempo, ele tende a ver esses dois aspectos. Nem sempre a gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E muitas vezes também não paramos para analisar que o que nós estamos fazendo se vai resultar. É como se a gente preocupasse o seguinte: alguns preocupam com os meios, o como fazer, outras pessoas preocupam com o resultado. Veja bem, se eu pedisse a alguém que estivesse aqui na frente comigo para sair, o meu resultado é sair. Então, o meu direcionamento tem que ser olhando para a porta, para ver se a pessoa vai sair. Mas se eu me preocupo com os meios, eu vou ver como que essa pessoa vai sair. Se ele for vir por cá, se ele vai vir para cá, olha, eu acho que aqui está sendo uma distância menor. Ou se ele vai pulando as cadeiras. Eu vou falar, não faça desse jeito. Quando eu interrompo ele e falo, não faça desse jeito, eu estou preocupado com o meio e não com o resultado. Por isso é que tem hora que nós vamos nos preocupar com o resultado, outra hora nós vamos nos preocupar com os meios. Nós somos assim, inclusive, na vida pessoal. Quando eu era mais jovem, depois todo mundo namorava, né, nós encontrávamos de madrugada para gandaiar. E nós tínhamos duas turmas de colegas. Um preocupado com o meio e outro preocupado com o resultado. Quem preocupava com o resultado falava assim, vamos gandaiar, não importa onde. Quem estava preocupado com o meio, para onde é que nós vamos? Dependendo do lugar, eu não vou. Então, nós somos ou processo ou resultado. Tá? Nós não somos totalmente um ou outro. A estruturação do tempo. Bom, primeiro, o que é o tempo? Essa é uma pergunta que existe diferentes respostas, porque cada ciência também tende a fazer um olhar diferente disso. Todas elas adotam o princípio da temporalidade. Você pode pegar
qualquer tipo de ciência hoje, fragmentada na grande ciência única, que vocês vão ver que nela está contido o tempo. O teólogo, ele pode fazer qualquer leitura da Bíblia, em algum momento ele vai tentar ver uma linha cronológica que está na Bíblia, que vai do Gênesis ao Apocalipse, né? A medicina vai o tempo do nascimento ao tempo da morte, ao tempo de uma cultura bacteriológica, né? Ao tempo do tratamento de uma doença. A química olha as reações através do tempo. Gestão de pessoas, eu olho o tempo, por isso é que nós batemos ponto, assinamos ponto, para registrar tempo para ter alguma atividade. Todas as ciências utilizam o princípio da temporalidade. Psicologia, química, física, né? Isso não importa. E a divisão que nós utilizamos também no mundo, ela é uma divisão didática entre passado, presente e futuro. Não existe presente. Quando eu falar agora é presente, o que aconteceu? Virou passado. Então, entender o mecanismo tempo é muito complexo. Primeiro, na variabilidade das ciências, e segundo, na interpretação do que é tempo, que nós não sabemos o que é. Existe um filósofo alemão, Norbert Noal, que ele fala, inclusive, que o tempo não existe, que o tempo é uma invenção sociológica do homem. Só que nós sentimos o tempo nas plantas, nos animais, em nossas vidas. Nós nos envelhecemos de alguma forma, pela ação do tempo. E de outros fatores, claro, né? Mas o tempo ele é primordial. E aí ele tem duas características interessantes. Primeiro, o tempo é irreversível. Uma vez passado, ele não se volta. Não há como reverter o tempo. Futuristas que fazem estudos mais sérios sobre viagem no tempo, falam que você pode até voltar no tempo, mas você nunca vai mudá-lo. Você não tem como condição de fazer, porque ele tem uma reversibilidade. E a outra, o tempo é inelástico. Ele não tem condição de ninguém fazer ganho de tempo no sentido da elasticidade. O nosso tempo medido em dias terrestres é 24 horas. Em dias de outros planetas é outra quantidade de horas. O tamanho do planeta, pela rotação dele, faz com que ele tenha horas diferentes. Hoje nós sabemos quanto que é o dia em Vênus, em Marte, Mercúrio e até Plutão, que está tão longe da gente. São dias diferentes, mas ele é inelástico. Eu não consigo aumentá-lo. O nosso dia, na nossa Terra, tem 24 horas. Eu não consigo aumentar. E aí é interessante, existem estudos, vários estudos no mundo, que provam que pessoas bem-sucedidas são pessoas que conseguem administrar o seu tempo. Porque ele faz do tempo uma ação. E nós vamos ver, logicamente, todas essas ações. A estruturação do tempo também é uma outra coisa que tem que levar em consideração, o que torna complexo essa visão. Segundo uma abordagem sociológica, nós representamos papéis. Bem ou mal, nós temos papéis. O primeiro papel é o papel profissional. Parte das minhas horas de tempo é dedicado à profissão, ao trabalho. E eu tenho que separar essas horas das demais. Alguns problemas que a gente vê hoje, quanto à administração de tempo, é muitas vezes misturando os papéis, tentando fazer papéis diferentes ao mesmo tempo. Isso nós vamos ver mais no final, principalmente com o uso do smartphone. O smartphone ele trouxe essa confusão para nós. O outro é o papel conjugal. Né? O conjugal aqui desde o namorado até os casados. Eu tenho que dedicar parte do meu tempo a outra pessoa, ao meu companheiro. Eu não posso deixá-lo sem tempo, né? Isso é muito importante. O outro é o papel familiar.
tirando o cônjuge, ou o namorado ou namorada, eu tenho o resto da família. Eu tenho que me dedicar à família. Família é um ente muito importante na vida e na história da humanidade. Isso a gente tem essa previsão. A única discrepância que foge um pouco aos modelos mais tradicionais de família é nos Estados Unidos, e que foi, inclusive, promulgada pelo Walt Disney. Né? Os personagens do Walt Disney não têm pai e mãe, só tem tios, porque lá é falado para as crianças, a partir de 16 anos, sair das casas dos pais e procurar sua própria vida. Lá é estimulado isso. Então, o conceito familiar norte-americano, ele difere um pouco dos outros lados do mundo. Mas a gente deve fazer o quê? Eu tenho que dedicar tempo para a família. Eu tenho tios, tenho primos, não precisa de gastar muito tempo, mas eu tenho que lembrar deles, porque senão o que eu faço? Eu afasto. Eu afastando, eu não exerço mais esse papel de grupo familiar. Nós temos que deixar tempo para ele. O papel social, né? Nós temos várias atividades que nós dedicamos a esse social. Consideramos aqui social um aspecto religioso, de ir em cultos e em missas, o aspecto de muitas vezes ter que ir aniversário, né? Festas, hoje comemorações. Nós aqui nós temos muitas vezes um papel social de estar junto com o prefeito em inaugurações. Isso tudo são representações de papéis. O papel educacional, enquanto estamos estudando no chamado ensino formal, e depois que nós formamos, nos dedicarmos constantemente à educação continuada. O lema, né, que a gente usa, estudar para a vida inteira, ele é correto. Nós nunca devemos parar de estudar. Só que nós vamos sair do ensino formal para o ensino informal. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Né? A administração do tempo, mais uma série de conhecimentos que vão pegando, difere. E, por fim, o papel recreacional. Para nós adultos, significa fazer o que você gosta de fazer que te dê prazer. Se alguém quiser considerar sexo como recreação, pode também, não tem problema não. Mas a gente fala, o prazer não está só nisso, o prazer está na leitura, num livro, em ver um filme, em ir no teatro, passear no shopping, tomar sorvete. Gente, eu tenho que deixar tempo para mim. Veja que todos os outros papéis são papéis para os outros, mas eu tenho que pensar no papel meu. E o papel para mim, o tempo para mim é recreacional. Eu tive um amigo, tenho um amigo, apesar de ter um bom tempo sem contato, em Belo Horizonte, que na nossa época de final de adolescência e começo de vida adulto, eu estava justamente já na vida adulto, mudando para Ipatinga, e ia lá de vez em quando. E eu fui espaçando as idas. E chegou um tempo que eu fiquei 2 meses sem ir em BH. Eu ia quase todo fim de semana. E eu tive um diálogo com ele que começou a me despertar para esse problema de tempo. Eu cheguei perto dele, depois de um tempo sem ir lá, eu falei assim, poxa amigo, há quanto tempo? Ele virou para mim e falou assim, bota tempo nisso. Eu falei para ele assim, mas eu não tive tempo. Ele me respondeu, tempo você teve, você não teve tempo para mim. Ele é muito sincero, sempre foi muito sincero, aqui doeu um pouquinho, mas ele estava correto. Em algum momento eu não dediquei meu tempo para ele. Né? Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Eu, como secretário, atendo todo mundo. Por que eu atendo? O pouco do tempo que eu gasto para o outro sente isso. Eu estou gastando o meu tempo? Não, eu estou investindo no meu tempo. Então, essa dedicação de papéis, ela tem que ser olhada com muito carinho. E de vez em quando a gente tem que fazer uma reflexão. Quem próximo a mim, quem eu gosto, que está ficando de lado. Muitas vezes, hoje está mais fácil, pelo smartphone, mandar um oi, mandar um card, mandar uma figurinha, como você está, bom dia. Tem gente que até fala bom dia todo dia, né, sem precisão. Mas isso significa
uma dedicação que alguém está tendo, mesmo que for de forma eletrônica, a lembrar de você. Se eu coloco no smartphone, automaticamente te mandar um bom dia, significa que em algum momento eu lembrei de você. O mínimo que a gente tem que fazer é responder. Essa relação, ela é de mão dupla. Vou melhorar. Bom, os desperdiçadores de tempo. Aonde é que a gente desperdiça muito tempo nosso? São aqueles provenientes relacionados, primeiro, à estrutura da organização, qualquer que seja ela, pública ou privada, tais como em definições de nível de responsabilidade. Aqui a gente tem uma estrutura administrativa criada por lei que já tem essa definição, mas muitos não o sabem. E quando não sabem, evidentemente vai provocar um desperdiçador de tempo. Eu vou procurar pessoas em que, pensando que ela faz alguma coisa e não é ela, é outra. Então isso desperdiça os nossos tempos. Os níveis de responsabilidade e autoridade de cada um, ausência ou insuficiência, né, ou excesso de uso de normas internas, e muitas vezes sem conhecer essas normas, e níveis hierárquicos não claramente definidos. Esses são os desperdiçadores mais estruturais que nós temos. Dentro da própria organização, faz a gente perder tempo. Tá? Outro fator de desperdiçador de tempo são os que se referem aos fatores ambientais, que podem facilitar o desperdício. Por exemplo, divisórias inadequadas. Vocês verem que esse prédio, ele foi construído, mas ele foi projetado dentro de uma funcionalidade diferente do que era feito em todas as outras secretarias. A minha secretaria, né, a própria utilização do ambiente, não tem a estrutura que aqui tem. A estrutura que os ambientes foram projetados especificamente com finalidades diferentes. E uma finalidade que muitas empresas já adotam há dezenas de anos. Eu conheço experiências de empresas pelo Brasil afora que já adotaram práticas idênticas. Sala de reunião fechadinha, ambiente aberto, uma convivência todo mundo. Teve uma vez que eu fui fazer uma negociação financeira com a CBC Caldeiraria de Jundiaí. E eu fui negociar diretamente com o diretor financeiro. Toda a área financeira é aberta, uma mesa de reunião. O que eu estava negociando com o diretor, todos os funcionários estavam ouvindo. Isso permitia o quê? Que ele não me fizesse proposta indecorosa e que nem eu fizesse para ele nenhuma proposta indecorosa. Isto é uma organização, isso é pensar no ambiente do trabalho. Divisórias inadequadas, alto grau de ruído. Nós já fizemos um treinamento aqui, no caso especificamente do Paço, com a maioria das pessoas, se não todos, sobre justamente esse comportamento que deveria adotar. E um deles foi com relação a ruído. Né? Em ambientes abertos, muita gente pode dar. Isso faz também com que a gente perda tempo. A divisão de vidros transparentes, quando é inadequada, e a distribuição inadequada de áreas. Pelo menos aqui nós estamos muito bem. O outro são elementos culturais, dizem respeito aos tratos da cultura organizacional. Isso faz com que os modelos de gestões diferenciados das organizações públicas ou privadas tenham um fator importante e impactante no tempo das pessoas. Por exemplo, em alguns lugares, política de portas abertas pode ser ótimo, ser um bom resultado, mas possivelmente você vai ter muitas interrupções sem necessidade. Tem hora que precisa fechar a porta, tem hora que eu tenho que deixar a porta aberta. A informalidade num ambiente formal, ele é problemático, né? Por isso que na administração a gente estuda os grupos formais e os grupos informais, e compreender isso. Informalidade em excesso e o problema de centralização. Principalmente para quem está nos cargos comissionados, a maioria de gestores, nem todos, mas a maioria tem um subordinado, e muitas vezes a pessoa quer fazer tudo sozinho.
Querer fazer tudo sozinho significa que você vai despender muito mais tempo do que o necessário. A gente fala que alguns aspectos da administração que são muito importantes na gestão, comunicação, liderança e motivação, entra também o aspecto de centralização. Né? Não significa que, de repente, eu estou fazendo serviço que outro pode estar fazendo, principalmente subordinado, ou que um colega pode estar ajudando. Elementos culturais da organização, e se estuda pouco porque é difícil estudar chamado clima ou cultura organizacional. A gente tem, cientificamente, somente 3 formas de fazer uma pesquisa. Ou seja, o levantamento de dados. Só existe 3, não existe mais. Questionário, entrevista e observação. Todas as ciências usam 1 ou 2 elementos desse. O pessoal que olha passarinho, gavião, falcão, eles fazem observação. Lógico, eles não têm como entrevistar o animal e nem que o animal preencha um questionário. Se eu vou fazer um grupo de pessoas muito grande, eu vou usar questionário, não vou usar entrevista. Se eu vou usar um grupo pequeno e quero saber como que foi feito, eu tenho que usar entrevista, só o questionário não vai adiantar. Então, só tem 3 formas de levantamento de dados em todas as ciências. E aí, aqui a gente fala, todas as vezes que nós vamos tentar fazer clima organizacional e cultura organizacional, é difícil porque isso só vale se eu fizer entrevista. Eu tenho que fazer uma entrevista, pode ser estruturada, semi-estruturada ou mais difícil, não estruturada, mas eu só tenho entrevista para fazer. Para levantar traços, primeiro, de cultura organizacional. O que está enraizado aqui dentro, que é a cultura? O que nós estamos mudando? Porque a cultura ela tem que evoluir, ela tem que mudar. Então, isso é importante para a gente também fazer. E o outro são os gerenciais. Aquelas pessoas que ocupam um cargo de gerente ou que têm subordinado. Dizem fatores, as habitualidades, comunicação, delegação, liderança e motivação. A motivação, ainda que psicologicamente seja um fator interno para o externo, nós podemos motivar, nós podemos fazer com que essas pessoas sejam motivadas. Nós podemos ser um elemento incentivador da motivação. Então, a gente tem que sempre estar, do ponto de vista gerencial, preocupado em que nós estamos delegando, né, forma de delegação. Mais na frente nós vamos estar tratando esses assuntos, principalmente em cursos específicos. Não vai ser comigo, vai ser com outras pessoas, mas nós vamos trazer pessoas para falar sobre cada um deles. Como motivar uma equipe, como trabalhar com a equipe, né, como fazer a delegação. Não se delega responsabilidade, eu já cansei de ouvir isso, delega-se tarefa. A responsabilidade sempre é do detentor da tarefa. Se foi me dada uma tarefa, eu peço alguém para fazer, eu não posso passar a responsabilidade para ele. A responsabilidade é minha. Eu passo para ele atividade, eu delego atividade, eu não delego autoridade. A delegação de autoridade, ela é sumamente importante, em alguns casos, que fogem às regras que nós chamamos de delegação, apesar de usarmos a expressão delegação. Eu, por exemplo, eu sou secretário na condição de ordenador de despesa. Significa que o Dr. Marcos delegou para você ser responsável? Não, ele não delegou para ser responsável pela prefeitura. Ele me delegou para que eu tenha cumprimento específico na área de educação. Isso não é uma delegação do jeito que nós chamamos, de delegação especificamente de tarefas. Por outros individuais. São pontos que se manifestam através de estilo. Cada pessoa tem um estilo. Uma coisa interessante é que nós somos seres únicos no universo. Ainda que eu não entenda o conceito de eternidade, e por toda a eternidade não existiu, nem vai existir outra pessoa igual a eu. Cada indivíduo
Cada planta, cada mineral é único, é uma criação divina de uma força chamada Deus, por todo o universo, do que a gente pode descobrir no futuro. Essa é uma das individualidades nossa. Estudos mostram que nós temos algumas individualidades. A primeira é justamente o nosso DNA. Não existe ninguém com DNA igual ao outro. DNA é o código de barra de Deus. Ele sabe aonde a gente está e tudo que está acontecendo. O outro é a impressão digital. Não existe ser humano com impressão digitais iguais. O outro é a formação da íris dos olhos. Não existe um ser humano que tenha íris igual ao outro. E aquela história da ficção científica de tirar um olho e passar no scanner e funcionar é mentira. O olho tem que estar vivo. Se você tirar ele, ele morre rapidamente. Então não acreditem nisso. E alguns estudos mais recentes provam que a outra unicidade, que ela não é natural do ser humano, é uma coisa chamada criação de empresa. A empresa é uma criação bem artificial do ser humano. Não existe uma empresa igual a outra em hipótese nenhuma, porque os seus membros já são diferentes. Por aí já começa. Então ela é uma criação única. Isso nós chamamos de unicidades do ser humano, né, da vida humana no universo. Então nós somos os únicos. E aí nós temos características que diferem dos demais. Nós temos coisas comuns. Vamos pegar algo que é bem polêmico. Astrologia. Horóscopo é balela. Se alguém quiser, e depois, 5 minutos eu faço o horóscopo de quem quiser. Faço o horóscopo de hoje ou de amanhã e com certeza eu vou acertar. Porque eu sei usar palavras que são contextualizadas abrangentes. Se eu falar para você assim, dia propício ao amor, se alguém te olhar diferente, você vai falar assim, o Serra acertou. E isso vai acontecer, são coisas que acontecem naturalmente na vida. Dia possível de ter sorte. Achou 10 centavos, Serra Negra acertou. Eu falei que eu ia ter sorte, né? Não falou o tamanho da sorte. Então, o horóscopo utilizam palavras que têm contextos tão abrangentes, tão sutis, que a gente pode acreditar. Mas quando pegamos a astrologia no sentido de características de signos, é impressionante, parece muito. Os signos, eles se diferem em grupos e ainda assim eles têm características específicas. Então os aspectos individuais são justamente os estilos individuais de como eu me vamos dizer assim, faço a gestão da minha vida. Até um certo tempo da vida da gente, os pais, a escola, a igreja, manifestam a nossa forma de agir. Depois de um certo tempo, nós escolhemos a nossa forma de agir. Nós vamos ser responsáveis pelo que nós fizemos, pelo que nós falamos, porque nós estamos escolhendo essa forma de agir. Esses estilos interferem na administração do tempo. Quando envolve delegação, disciplina, né, que eu falei, não adianta nada, voltando lá na frente, vocês terem uma oficina e não vão praticar nada. Não vou praticar nada, quer dizer, não houve mudança de comportamento. Então você não muda o seu estilo, né? Muitas vezes também, quem tem secretárias, a utilização de secretárias é muito interessante. Não só servir como filtro para o nosso tempo, mas também para controlar o tempo nosso. Os principais desperdiçadores de tempos que nós temos. Gastar tempo excessivo com problemas que lhes são trazidos por outras pessoas. É impressionante como que outras pessoas tendem a passar problemas deles para a gente. Teve uma época no Unileste em que eu falei para alguns colegas, professores, e muitos não gostaram. Eu falei que depois de 60 anos eu ia começar a mudar alguns estilos meus. E muitas vezes alguém chegava perto de mim e falava assim, Serra, eu estou com um problema. Eu falei assim, eu quero saber
uma de duas coisas. Eu sou parte do problema? Não. Eu resolvo o seu problema? Não. Então não me conte o seu problema. Vamos conversar sobre outra coisa. O problema é seu. Você quer passar ele para mim para quê? Não faz sentido, gente. Isso é comportamento. A gente tem, nós vamos ver mais na frente, a gente tem medo de falar não. Só que na vida, nós aprendemos a falar mais não do que sim. Pense em uma hora com calma. No dia, quantas vezes você fala não e quantas vezes você fala sim? Você vai assustar, porque a quantidade de não é bem maior. Então, lógico que a gente não acha assim, com todo mundo, mas tem hora que é a mesma coisa com outro comportamento que eu tive depois de 60 anos. Serra, eu vou te contar um segredo. Eu falei, não conta não que eu vou contar para todo mundo. Não me conta. Minha filha fala que eu sou linguarudo. Não me conte, eu não quero guardar segredo de mais ninguém. Para o túmulo eu já vou levar um monte. E cada dia vai me aparecer. A pessoa não está se aguentando internamente, psicologicamente, porque ela precisa de contar o segredo. E vai contar para mim, mas quer que eu leve para o túmulo. Né? Mas o problema é esse. Gasto excessivo com problemas que são trazidos para a gente. Tem hora que a gente tem que devolver a bola e falar assim, olha, isso é um problema seu, resolve, eu não vou entrar nesse método, não vou entrar nessa questão. Cuidado, a gente deve ajudar tudo que podemos, mas cuidado em querer ajudar demais. Né? Muitas vezes ajuda demais significa um ponto de conforto para o outro. Eu sempre vou ter você para me ajudar a fazer tudo. Tá? O outro é programar o trabalho menos importante do mais importante. E muitas vezes o mais chato. Aí a gente tem que ver isso. Entre uma série de trabalhos, depois descobrir o que é urgente e o que é importante. Eu tenho que fazer essa diferença. Tem coisas que eu posso não gostar de fazer, mas eu tenho que fazer porque é importante. Significa que eu vou ter que dedicar mais tempo de trabalho para fazer ele. De uma forma geral, eu tento fazer o que eu não gosto primeiro. Por quê? Porque eu já fico livre dele. E quando o negócio que eu não gosto de fazer é muito chato, eu estabeleço um prêmio para mim. Menos nos últimos anos, mas eu sempre me presenteei. Eu me dou presente no dia do professor, no dia das crianças, no Natal, no meu aniversário. Eu compro o presente que eu quero, eu não espero alguém me dar. Eu quero ganhar, eu mereço ganhar. Teve uma vez que eu mandei um buquê de flor para mim. Minha mulher ficou doida para ver o cartão. Na hora que eu saí de perto, ela voou, que foi flor para tudo quanto é lado, só para ela pegar o cartão. Então, muitas vezes também, quando eles me dão uma tarefa que é muito difícil e chata, eu viro e falo para mim o seguinte, se você fizer ele rapidamente, dentro desse tempo, você vai ganhar um jantar. Pode levar até a esposa. Isso faz parte do que a gente tem. Existe um livro que chama Gerente Minuto. Ele fala assim, sempre você tem que gastar 1 minuto para te recriminar quando você perceber que está errado, mas gaste 1 minuto para te elogiar quando você faça a coisa certa. Nós temos que ser nós mesmos o primeiro a nos elogiar. Se nós não reconhecemos como bons, ninguém vai reconhecer a gente como bom. Tá? Então, eu tenho que programar trabalhos entre urgência e importância. Tem coisa que vai ser urgente. A gente fala assim, um exemplo que é dado muito nas oficinas e nos livros de administração do tempo. Eles falam com relação a um apêndice sulfurando e câncer. O câncer é mais importante, mas o apêndice sulfurando é urgente. Eu tenho que tratar ele primeiro, senão a pessoa morre bem antes do câncer. Então, a gente tem que, muitas vezes, no trabalho, perceber isso, que atividade é importante, principalmente em termos de resultado. O que eu posso fazer que dê um resultado muito bom? Começar a fazer algo antes de pensar cuidadosamente sobre o mesmo. Existe uma lei que é variada pelos autores, um chama de 1/3, outro chama de 2/3. Eu prefiro falar de 1/3. Segundo os japoneses, todo o trabalho tem que ser planejado. E se você gastar 2/3 do tempo planejando, você executa com 1/3 do tempo. Isso é dentro da filosofia, dentro das empresas japonesas e dentro do governo japonês.
pensem antes de fazer. No Brasil, a gente já pega uma coisa e começa a fazer, muitas vezes tem que refazer, porque a gente não faz um roteiro, né? Então, a gente tem que, na verdade, começar a pensar como que eu vou fazer. Planejar coisas pequenas mentalmente, coisas mais complexas eu tenho que planejar no papel. A nossa mente não consegue guardar tantos detalhes de coisas complexas, né, para fazer. Abordar um trabalho, atividade antes de terminá-lo, para pegar outro ou mesmo ficar à toa. Isso tem a ver também com procrastinação. Eu tenho que fazer uma coisa, eu vou deixando, no último momento eu vou fazer. O que acontece no Brasil com o imposto de renda. Dia 1º de março, a Receita Federal disponibiliza o software para fazer imposto de renda. No geral, exceção do ano passado e esse ano, termina em 30 de abril. Aí o cara pensa em fazer o imposto de renda no dia 29 de abril. Ele não consegue muitas vezes transmitir, vai pagar a multa. Porque ele procrastinou em fazer alguma coisa que ele sabe que tinha tempo, pode ser chato ou não, se ele quisesse fazer, se ele não quisesse pagar ninguém fazer, mas que ele já devia ter feito. Então, e outro negócio, né? No imposto de renda ainda tem um agravante. Quanto mais rápido você fizer, mais cedo você vai entrar na declaração se tiver que receber. Se você tiver restituição, quem faz primeiro, com exceção do primeiro mês, que tem características especiais, a partir do segundo mês de pagamento, eles pegam primeiro quem fez as declarações. Então, para que eu vou deixar lá para o final, né? Então, essa abordar o trabalho, e o problema também de abordar o trabalho sempre com atividades, é no sentido de que muitas vezes acontece da gente abortar tantos trabalhos que ou atividades que nós passamos a ter uma sensação de incompletude. Eu começo a fazer muita coisa e não termino nada. Eu vejo isso muito na juventude hoje ainda, vejo isso na minha família, meus filhos já teve comportamento assim, de querer começar muita coisa e não terminar. Lógico, algumas coisas você começa, não deu certo, não está bom, você vai parar mesmo. Outras, você automaticamente vai falar, olha, eu tenho que começar isso, eu tenho que terminar. Tudo que começa e não termina, automaticamente a gente fala. Manter qualidade excessiva de registros e controles, e principalmente naqueles que são muito centralizadores, a gente tem que ver, eu tenho que fazer, né, registro e controle daquilo que eu vou usar. Principalmente, registro e controle tem a ver com decisão. Controlar por controlar não tem significância em gestão administrativa. Agora, se eu controlo, esse controle é que vai me dar dados para fazer decisões. Então, o controle ele tem que estar voltado também para decisões. Dedicar-se a projetos que provavelmente não vai realizar. A gente tem muitas vezes pensamentos altos, e a gente tem que sonhar alto, mas muitas vezes a gente já tem a sensação de que nós não vamos poder realizar, por fatores diversos. E aí significa que nós estamos gastando muito tempo. Quando eu era jovem, e acredito que talvez muitos jovens, eu descobri a sensação clara de que eu inventava problema na cabeça e gastava tempo para ver como é que eu vou solucionar o problema. Eu inventava problema. Ah, pode acontecer isso. O se acontecer isso, tem hora que o se, principalmente no trabalho, ele é bom, porque ele significa que você está antevendo algo que possa ocorrer. E aí você tem preventivamente forma de agir. Mas tem um monte de se que não faz sentido nenhum. Espera acontecer primeiro para ver o que você vai fazer. Então, inventar problema para depois ficar gastando tempo de como que eu vou resolver é uma perda de tempo muito grande. Dar demasia atenção de projetos de baixo rendimento significa resultados não significativos. Nós somos metidos em termos de eficiência, eficiência em termos de resultado. Então, se eu tenho a opção de um determinado momento em trabalhar em 2 ou 3 atividades,
em que elas tenham mais ou menos o mesmo nível de urgência ou o mesmo nível de importância, é preferível dar atenção àquele que vai ter o maior nível de resultado. Dar um exemplo. Eu posso ter uma gama muito grande da população para ser treinada ou ser comunicada numa campanha. Se eu resolvo fazer isso, eu mesmo, sozinho, fazendo isso, o número de pessoas que eu vou atender é bem menor do que eu mudar a minha tática e fazer que eu treine algumas pessoas para essas pessoas darem informação. Nós chamamos isso de agente multiplicador. Quando eu pego e faço agente multiplicador, o número de pessoas atendidas com certeza será maior. Isso é uma prática comum. Mas por quê? Eu tenho que pesar o resultado. Eu sozinho falando, eu vou atender um número. Se eu tiver 10 multiplicadores, o número será maior, né? A gente pensa nesses desperdiçadores. Lidar com uma variedade excessiva de coisas ao mesmo tempo. Dizem as mulheres que nós homens não conseguimos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Imagina 3, elas conseguem. Pelo menos dizem, tá? Não tenho nenhum dado científico disso. Mas, muitas vezes, fazer muita coisa ao mesmo tempo cai naquela ideia de que eu começo e não termino, começo e não termino. Então, a gente tem que limitar, tem que ter clara noção do tempo que eu vou gastar para uma atividade. Sempre que eu pego um serviço para fazer, uma atividade para fazer, o prefeito querendo, necessidades da escola, necessidades normais do meu serviço, eu paro e penso, quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Para muitas vezes escolher até o horário que eu vou fazer. Tem vezes que eu posso fazer coisas que podem ser interrompidas. Nós vamos ver, tem coisas que eu tenho que pegar e fazer diretamente. Eu não posso ser interrompido. Isso, em termos de administração do tempo, faz uma diferença muito grande. Deixar tempo livre para interrupções durante a realização de trabalhos que exigem concentração. É o que eu falei. Tem coisas que eu preciso ir direto e que eu não posso parar. Quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, eu só lia, separava material, porque eu esperava o resultado da minha pesquisa prática. E o meu orientador estava desorientado, porque eu não escrevia nada e mandava para ele. E ele era o mesmo orientador da minha sobrinha, e minha sobrinha fazia e mandava para ele. E ele falou uma vez que estava preocupado comigo. Minha sobrinha falou assim, não preocupa não, na hora que ele sentar ele vai fazer. E realmente, eu escrevi minha dissertação em 4 dias, trancado dentro de um hotel em outra cidade. E foi de uma vez, fazer o capítulo, mandar para a tradução, fazer o capítulo, o doutorado foi assim também. Eu escrevi, peguei para fazer, era só água, comida e banheiro, e fui direto. Tem hora que a gente precisa fazer isso, um trabalho sem interrupção. E aí eu tenho que avisar todas as pessoas que estão próximas, não me interrompam, tá? Isso faz uma diferença muito grande no serviço. Permitir divagações em reuniões, né? Esse é um problema sério. As reuniões, mesmo aqui nossa, e mesmo com o prefeito, não são feitas de formas administrativamente corretas. Fazer uma reunião significa eu avisar com 5 dias úteis de antecedência, falar a pauta e falar o que eu espero de você, o que você tem que trazer para a reunião. Não, a reunião é amanhã às 9 horas e não fala mais nada. Você não sabe se você tem que levar alguma coisa, você não sabe qual que é o tema que vai ser tratado. Aí chega, nós vamos conversar sobre que o Atlético ganhou do Flamengo, entendeu? Coisas dessa natureza e de outras naturezas também, políticas, religiosas, né? Os homens falam sobre as mulheres falam sobre os homens, né? Os grupinhos, e a gente acaba divagando. Eu vi 2 experiências com relação especificamente a reuniões que eu gostei muito. Uma delas está no livro Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semler. Ricardo Semler, ele era filho de empresário, até chamado, né, os garotinhos do papai. O pai morreu, deixou várias empresas, uma empresa dele estava indo à falência. Ele reuniu todos os servidores da fábrica
e falou assim: a partir da manhã eu quero fazer isso, 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 isso. E fez tudo diferente que a administração manda. E deu resultado. Ele levantou a empresa dele. Ele teve a adesão dos servidores. Ele acabou com gente que era tipicamente só para tirar xerox. Quer tirar xerox? Vai lá na mesa e tira. Atender telefone, qualquer pessoa que estivesse passando e estivesse ligando o telefone, ele era obrigado a atender o telefone. Então, não tinha mais telefonista. Ele acabou com o telefonista dentro da empresa dele. E ele foi revolucionando muita coisa. Então, é uma experiência que a gente fala. E uma outra empresa fez uma experiência também bacana. Eles tinham reunião em mesa muito grande, muito confortável, servindo café. Se fosse em Minas, serviria pão de queijo, né? E demorava demais. Um belo dia, chegaram lá, que o diretor marcou a reunião, chegou lá, não tinha cadeira e não tinha mesa. Ele virou: nós vamos fazer a reunião em pé. Demorou menos de meia hora. Resolveram tudo que resolveram e foram para a sala deles. E ele manteve durante muito tempo reunião em pé. Não tinha como sentar. Então, isso é ganho de tempo que tem. São experiências que a gente vê. Vai funcionar em todos os lugares? Claro que não. Eu tenho cultura organizacional. Tem culturas organizacionais que não vai permitir esse tipo de situação. A gente tem que levar isso em consideração. Convocar ou participar de reunião desnecessária. Para que serve uma reunião? Eu sempre faço essa pergunta. Para que serve uma reunião? Se a reunião for só para informar coisas banais, WhatsApp, e-mail, comunicação interna, coisas assim. Reunião é para tomar decisões, para verificar rumos. Nós vamos preparar treinamento de como fazer e participar de reuniões para vocês e para toda a prefeitura. A escola de governo vai fazer um levantamento junto a todos os comissionados do que vocês gostariam de ter como treinamento. Porque nós não vamos ficar com treinamentos isolados. Nós vamos fazer um programa de 2021 a 2024, um programa constante de cursos e capacitações. Só para dar um exemplo, eu posso ter, para aquelas pessoas que fazem atendimento público, um primeiro curso esse ano de atendimento público, puro e simples, um nível grau. Para ano que vem, para essas mesmas pessoas, eu vou fazer um outro curso, excelência no atendimento público. E para o outro ano, eu vou fazer assim, encantando o cliente ou a população com atendimento público. Veja que eu crio um programa de treinamento. Ele tem mais efeito. Isso é uma pretensão nossa para fazer. Então, convocar ou participação de reunião necessária, pensa muito bem. Muitas vezes eu não preciso de todos. É uma conversa que eu posso ir, eu posso chamar uma pessoa. Muitas vezes é uma informação que pode ser dada por outro meio, que não precisa de reunião. Se eu passo uma CI, ler uma CI, talvez gaste menos tempo de reunião. Lembrando também que a reunião eu tenho que disponibilizar, no mínimo, água e café. Da educação, as reuniões a gente tem que botar comida, porque a educação é movida a comida. Entendeu? Então, ali não tem jeito, não. Pode ser biscoito pedagógico, mas tem que ter. Mas outros setores não são dessa forma que tem. Outro elemento, incapacidade de dizer não. Tem gente que vem com propostas, vem com alguma coisa para mim, que vai me tomar muito tempo, que não é da minha alçada, eu não estou envolvido, muito menos comprometido e não sei falar não. A gente, de alguma forma, nós vamos ver nos mitos, que fala o seguinte: falar não é uma forma de se indispor com as pessoas. Não, depende do jeito que você fala. Dependendo do jeito que você fala e que explicar o seu não, as pessoas vão compreender. Excesso ou interrupções por telefone, entre parênteses, hoje celular. Nós vamos ver nas ferramentas específicas para administrar o tempo, uma delas, bem tecnológica, é o próprio telefone. Tá? E hoje tem gente que fica mais tempo com o telefone na mão do que ele fora. Isso a gente vê claramente. Então,
telefone também tem muita interrupção. Se eu tenho secretária, eu tenho filtro. Eu não passo, com raras exceções, os números direto para mim. Eu passo para a secretária, ela liga para mim e fala. A pessoa está querendo falar com você. Eu posso, eu não posso. Eu sei o assunto, qual que é o assunto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mesa entulhada e desorganização de pessoal. Mesa entulhada significa, eu sei que está aqui, só não sei aonde, você vai gastar tempo para procurar. A minha, por exemplo, está assim. Por isso que eu falo que mudar comportamento é difícil. A minha, se você chegar hoje, está toda entulhada. E está me dando vergonha isso. Está lá, tá, mas eu não sei aonde, eu tenho que procurar aonde está. Significa que eu não me organizei como tarefa. Eu vou gastar tempo para procurar. Indecisões ou protelar, né, decisões. A procrastinação significa justamente isso. Eu levar ao máximo o tempo que eu tenho para tomar uma decisão. Lógico que decisão não é uma coisa tão simples. É tanto que dentro da própria administração é um tema pouco estudado, muito pesquisado e que existe uns contraditórios interessantes, que chama teoria da decisão. E a teoria da decisão, ela envolve uma série de aspectos que a gente nunca para imaginar. E o principal deles, qual o reflexo futuro da minha decisão tomada hoje? Isso é muito difícil, muitas vezes, de perceber. O que vai acontecer lá na frente de uma decisão que eu estou tomando hoje, tá? Realizar contatos de trabalho sem hora para término e clara divisão de prioridades. Quando várias pessoas querem atendimento quase que ao mesmo tempo, eu tenho que filtrar uma prioridade. Não há como fazer sem ter essa prioridade. E, ao mesmo tempo, também uma visão de termo, de claro, quanto tempo eu vou gastar. Muitas vezes as pessoas chegam, nós vamos ver em cima da hora, eu quero falar com o Serra. Quanto tempo você vai gastar? Porque eu tenho um compromisso a tantas horas. Ah, não, vou gastar tantos minutos. Eu, sinceramente, sem muitas vezes a pessoa perceber, eu marco o tempo. Quando o tempo começa a extrapolar, eu falo, olha, se vai demorar mais, nós vamos marcar outro tempo para conversar. Isso é forma de administrar o tempo. E a gente tem que ver também que o nosso comportamento influencia outros que estão fazendo a gestão do tempo, né? Esses são. Bom, os mitos principais ligados à administração do tempo. Primeiro dele, posso programar 100% do meu tempo. Isso é mito. Não se pode e nem se deve programar 100% do tempo. Eu quase que diria que seria perda de tempo, porque existem variáveis que têm que ser levadas em consideração. O segundo mito, a solução dos problemas de tempo repousa principalmente as soluções de problemas externos a mim. Lógico, a maior parte do problema vão ser externos a mim, mas o problema de administrar tempo é meu, não é dos outros. Esse é um comportamento, essa é uma postura que eu tenho que ter. Eles vão me trazer problemas, eles vão tentar tomar o meu tempo, mas esse problema não está relacionado a eles, está relacionado a mim, desde que eu mude, evidentemente, comportamentos. Mito número 3, é importante programar meu tempo para 8 horas diárias, preenchendo todos os espaços do dia. Depois, Cacau, se quiser, depois nós vamos disponibilizar, para quem fez, por isso nós pedimos por e-mail, nós vamos disponibilizar para as transparências. Os slides, ela não gosta que eu faça transparência, não. Veja bem, quando a gente fala programar 8 horas por dia, nós estamos numa lei criada há muito tempo atrás, não sei porquê, que nós temos que ter 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer, significando que lazer é alimentação e ir no banheiro. Lazer mesmo está sobrando pouco. O mundo não é assim e nem todas as pessoas são assim. Eu posso um dia trabalhar 8 horas, posso precisar de 9, posso precisar de 10. Depende da tarefa em sentido de quê? De importância ou de urgência. Então, vamos terminar, muitas vezes, com esse emblema de 8 horas.
Há muitos anos eu não consigo dormir 8 horas. Eu acho que se eu conseguir dormir 8 horas um dia, eu levanto com dor nas costelas. Minha carga horária é menor. O prefeito eu acho que nem dorme. Mas é brincadeira, ele deve dormir 3 horas por noite. E para ele é bom. Eu tinha um professor também que dormia 4 horas por noite. Ele não precisava de mais. É elétrico o dia inteiro. Então as pessoas têm horários biológicos diferentes, que tem que ser levado em consideração na administração do seu tempo, na escolha de vida, nas suas atividades. Vamos caminhar? Tem gente que gosta de manhã, tem gente que gosta à tarde. Aí você tem que fazer justamente no horário em que você tenha o tempo e que você tenha o prazer. Você vai ter o seu papel de recreação, né? Considerando que esportes também está considerado nisso. Então, outro negócio, preencher todos os espaços do dia. Nós vamos ver na programação do tempo que nós não devemos fazer dessa forma. Nós vamos programar uma parte do tempo. Uma outra parte vai ficar sem programação. Nós vamos ficar sem fazer nada? Difícil. Em trabalho é difícil. Mesmo em casa, nós vamos ficar sem fazer nada? Difícil. Mas a gente vai programar somente parte do tempo. O mito 4, volta. A programação do tempo tende a escravizar pessoas ao relógio. Não. Relógio não é finalidade, relógio é meio. Nós não precisamos ser escravos do relógio. Deveríamos ter aprender um pouco com a pontualidade britânica. Eles fazem questão, em termos sociais, desse aspecto, né? Uma vez eu cheguei atrasado para um colega e virei para ele e falei assim: ô rapaz, achei que você não vinha. Ele começou a rir. Ele que queria me xingar, nem xingou mais, né? Porque eu já cortei a dele. Mas nós, brasileiros, somos muito relapsos nisso. E é nós, eu também sou, todo mundo é, tá? Isso não é característica só de um, não. Todo mundo é. Mas a gente não pode ficar escravo ao relógio. O relógio é um meio que eu vou usar para mim ter tempos específicos. Ele tem que ser usado dessa forma. Eu posso tirar o relógio e passar o dia inteiro sem relógio, porque na hora que vai me dar almoço, meu estômago vai avisar. Na hora que eu tiver sede, minha boca vai avisar. Né? Não vou falar na hora que eu tiver que evacuar o que vai avisar, porque pega mal falar isso para vocês. Tá? Mas todo mundo sabe que vai avisar, não tem jeito. Mito número 5. Dizer não normalmente é uma forma de indispor com as pessoas. Não, isso não é verdade, isso é mito. Muitas vezes nós temos que falar não. No falar não, eu chamo atenção para 2 aspectos. Primeiro, a forma de você dizer não. Né? Você pode dizer um não sem que a pessoa fique indisposta ou fique não. Muitas vezes nós precisamos, inclusive, explicar o porquê do não. Porque o simples fato de eu falar não, não significa que o outro compreende. Muitas vezes ele não sabe o porquê. E aí a gente tem que falar. E o outro aspecto do falar não, que eu também acho muito importante, é com referência a que, além da forma de falar não, é mostrar para as pessoas que elas, muitas vezes, estão pedindo coisas que não fazem sentido. O não, ele tem 2 aspectos: a forma de dizer, a forma da explicação. E não dispõe, né, simplesmente porque está recebendo não. E na vida, a gente já está caracteristicamente falar mais não do que sim. O outro aspecto importante é que alguns não tem que ser falado na hora. Outros não, você poderia falar na hora, mas dependendo como que está a reação de comportamento da outra, você fala assim: eu vou pensar e te dou resposta amanhã. Com raras exceções médicas, tudo pode esperar 24 horas. Tudo. Então, muitas vezes, quando eu vejo que a pessoa, do jeito que ela está, eu poderia falar: não pode, acabou. Eu falo assim: não, eu vou estudar, amanhã eu te dou um retorno. E aí que vem o tempo.
Ela está com o tempo esperando que eu dê retorno. Eu tenho que dar retorno para ela. Eu tenho que fazer a gestão do meu tempo, dar. Mas é muito importante isso, que alguns não ser ditos na hora. Tem que ficar olhando a pessoa. Isso significa, muitas vezes, uma das tias, que é o comportamento da nossa vida. A gente pode reduzir o nosso comportamento da vida em 3 tias: a simpatia, a antipatia e a empatia. A empatia significa colocar-se no lugar do outro. Se eu sinto que o outro está muito nervoso, eu falar não, aí sim eu vou indispor. Então o que eu falo? Eu poderia falar não, mas eu vou falar não. Eu vou olhar, vou estudar e te dou um retorno 1, 2 dias, daqui 2 dias, e dou o retorno. Muitas vezes eu já tenho que falar não na hora. Cada um vai ter a sua percepção para cada tipo de atividade. Meu dia deve ser necessariamente iniciado pela atividade mais importante em termos de resultado e consequência. Não, é o que eu falei. Com referência às atividades, nós temos 2 ângulos: o que são urgentes ou emergentes, o que são importantes. Muitas vezes eu tenho que começar com uma coisa que é urgente, pode não ser tão importante. Então a regra de que eu começo o meu dia com o que é mais importante, ela não é uma regra válida. Porque muitas vezes eu tenho que conversar com o que é o mais emergente. Se eu tenho que entregar alguma coisa às 10 horas para alguém, mesmo que não seja importante, mas eu tenho que fazer essa entrega. Então, aí eu vai pela urgência. A urgência, nesse caso, fala mais alto do que a importância. No geral, a importância de uma atividade, ela reflete um grau maior. Mas eu não posso esquecer das atividades que são urgentes. Mito número 7. As tarefas urgentes devem ter o mesmo peso das mais importantes. Claro que não. É isso que a gente vai aprender com a prática do dia a dia. Saber diferenciar o que é urgente do que é importante. Né? Ora eu vou ter que dar atenção para o urgente, ora eu vou ter que dar importância para o que é importante. Existe regra de saber disso? Não. Vocês vão aprender por conta própria. Vocês têm que ter a sensibilidade na tarefa de saber o que é urgente e o que é importante. E na maioria das vezes vocês já sabem. Né? Não é também uma coisa. Mito 8. Devo programar sempre o trabalho em primeiro lugar. Não. O que você vai programar primeiro é o tempo e não o trabalho. Voltamos, vejam como tudo encaixa. Voltamos como lá atrás eu falei. Antes de fazer, pense. Antes de fazer, pense. Pense o quê? Como que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou gastar? Para mim saber qual tempo que eu vou alocar. A gente, como professor, tem uma característica de levar trabalho para casa. Não tem como. A gente sempre vai levar trabalho para casa. Prova para corrigir, um trabalho para fazer, uma prova para elaborar, que a gente não faz dentro do serviço. Nós não fazemos em sala de aula e nem em hora de coordenação, que não é suficiente. Todas as demais profissões acabam levando um pouco de trabalho para casa. E deixa para levar para casa, muitas vezes, aquilo que você fala, não, lá eu posso não ter interrupção, eu posso fazer direto. Mas a gente deve, dentro do possível, programar o tempo para o nosso horário de trabalho, ainda que eu fique um pouco mais tempo. O mito número 8, então, de programar o trabalho, não, você programa primeiro o tempo. Logicamente, o tempo está atrelado ao trabalho. Mito número 9, a programação do tempo não pode ser aplicada a uma organização que enfatize qualidade de trabalho. Já vi isso escrito em muitos lugares, não tem nada a ver. O fato de eu mudar comportamento e começar a fazer a gestão do meu tempo, mudar comportamento e fazer um planejamento de tempo, não tem nada a ver com qualidade de trabalho. A expressão qualidade de trabalho envolve uma série de variáveis, desde os motivacionais aos recursos disponíveis para mim fazer o trabalho, mas também ao tempo. O tempo não é o único fator que vai fazer com que a qualidade do trabalho seja ou não. A lei de 1/3, né? Os japoneses, 1/3 do trabalho pode ser feito se você gastar 2/3 planejando.
planejando, separando as ferramentas, tudo direitinho. E o mito número 10, basta racionalizar o uso do tempo para ser um profissional eficaz. Também não. No início eu mostrei a diferença de eficiência e eficaz, né? O eficaz, ele tem uma série de características que envolvem outras coisas além do tempo. Então, só eu administrar o tempo não vai fazer com que eu consiga fazer, evidentemente, a administração do tempo como ser um profissional eficaz. Um profissional eficaz precisa de muitas outras variáveis. Vamos lá. Bom, no planejamento do tempo. A maior vantagem de se fazer um planejamento do tempo significa ganhar tempo. Por que eu tenho que ganhar tempo? Porque uma característica científica do tempo é que ele é inelástico. Mostrei lá atrás. Eu não tenho como fazer meu dia virar 25 horas, 26 horas. Ele tem 24 horas e eu tenho que dividir em vários papéis que eu assumo frente a uma sociedade. Independente de ser trabalho, família, ou amigos, ou o que for, né? Então, a vantagem é ganhar tempo. E nós vamos ver que eu vou ganhar tempo para quê? Não é para ficar à toa. Nós não nascemos para ficar à toa. A única pessoa que eu conheci na vida, de longe, que gostava de ficar à toa, chama-se Dorival Caymmi, baiano de marca, que levou toda a Bahia a ganhar a fama de que eles são preguiçosos. Mentira, baiano é trabalhador. Mas Dorival Caymmi fazia música maravilhosa deitado na rede. Ele gostava de ficar à toa. Foi a única pessoa que eu conheci que fizesse basicamente isso. Reserve diariamente aproximadamente 10 minutos para planejar o seu dia de trabalho. Para fazer isso, a gente faz o seguinte, os princípios que nós devemos adotar. E são 3, vamos lá. Aproximadamente 60% do seu tempo tem que ser programado para as atividades planejadas, principalmente aquelas que envolvem rotina. Mesmo as que não envolvem rotina, eu tenho que planejar. E quando eu falo 10 minutos, no slide anterior, não quer dizer necessário. Muitas vezes eu posso gastar até muito menos. Com o hábito a gente gasta menos. O problema é que eu tenho que colocar isso no papel. Cuidado ao querer deixar todo o planejamento para a mente. A mente vai nos trair em algum momento, ou em vários momentos. Então, depois nós vamos mostrar, eu preciso de ferramentas para planejamento. Mas eu tenho que ser, de alguma forma, registrado. 20% para atividades não planejadas. O que pode me aparecer durante o dia, que alguém precisa de uma informação, é eu que tenho que dar, não estava planejado isso, eu vou gastar um tempo para levantar a informação para dar. E aproximadamente 20% reservados para atividades espontâneas ou emergenciais. Isso pode furar? Completamente. Mas começa a ser um hábito, né? A administração do tempo é comportamento e um comportamento que se torna hábito. Depois que torna hábito, isso vira naturalmente na vida das pessoas. E nós vamos ver que nós temos várias formas. Então a gente planeja o tempo dessa forma. Por isso é que tem um mito de que eu planejo 100% do meu tempo. Não. Eu tenho que deixar tempo para atividades não ou emergenciais ou espontâneas que possam aparecer. Vamos lá? Bom, instrumentos de planejamento de tempo. Vamos começar do mais simples para o mais sofisticado, tá? O mais simples significa, eu posso fazer isso numa folha de papel. Muitas vezes eu posso fazer até em cadernos. E também tenho em mente algumas coisas que eu falo assim, que as pessoas misturam. Para que serve a agenda? Para planejar meu tempo. Então, a agenda tem que ser usada para marcar tempos de atividades e compromissos. Se eu quero anotar o que eu fiz durante o dia, isso não é uma agenda de administração do tempo. Isso é outra coisa. Você pode pegar um livro ata e usar, pode pegar uma agenda, depois nós vamos ver comprada pronta, e que vai ser na forma de diário, e não de agenda. A agenda é para me preservar
o que eu vou fazer durante aquele dia e automaticamente, né, a gente fala como complementação, os meus compromissos. Tem gente que só usa a agenda só para compromisso. Quando eu tenho que atender muita gente, é aí que eu tenho que marcar intervalos de tempos. Tipo, consultório médico. A agenda do médico é só marcar o horário da consulta, de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, meia hora. Raramente médicos passam disso, mas tem médicos que chegam a atender até por 1 hora, principalmente psiquiatra, né? Então, ele tem dentista, a mesma coisa. A agenda é de marcar tempo, simplesmente, mais nada. Ele marca o compromisso. Nesse horário tem compromisso com fulano de tal. Ele não fala ali o que ele vai fazer e tudo, isso está parte do planejamento dele. O planejamento anual seria eu fazer mês a mês, que resultado eu espero. O que no meu planejamento anual assume uma importância, não é emergência, assume uma importância tão grande que eu tenha que fazer. Aqui para nós, exemplo, né, no caso da educação. Eu sei que pode acontecer ou não, mas janeiro, aniversário da cidade, setembro, 7 de setembro, em outubro, uma semana de recesso dos professores, que está por legislação, e assim vai. Então eu posso fazer uma ou duas coisas que seja mensal para o ano. Isso já me dá um vislumbre que eu tenho que gastar tempo nessas atividades. Eu não estou colocando, vamos dizer assim, quanto tempo eu vou gastar. Eu estou falando que nesse mês ele tem que estar pronto, ele tem que estar realizado. Ou se não foi realizado, porque houve uma circunstância muito grande. Depois nós vamos para o planejamento mensal. Isso aqui estou falando em folha de papel. Você pode fazer uma folha de papel em Word e deixar em cima da mesa, pode fazer pequeno ou grande, não importa, das necessidades das pessoas. Eu marco o compromisso, a hora e quem. Veja que a nível mensal é importante estabelecer. Por quê? Se eu precisar de fazer uma troca, a importância vai prevalecer, mas o quem também vai prevalecer. Muitas vezes eu vou ter que trocar o quem. Não é que as pessoas, umas são mais importantes do que outras. Significa que algumas pessoas representam resultados diferentes de outras. Entenderam? Eu não vou tirar fulano de tal, vou colocar fulano de tal aqui, vou avisar para ele que eu não posso atender mais, em termos mensal, né? Dia 1º está marcado, eu não vou poder te atender, eu estou trocando, porque eu estou trocando por alguma coisa que dê um resultado maior. O que nós temos que pensar é em resultado, em eficiência, obter resultados. O planejamento agora semanal, em que nós vamos marcar o horário, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sábado. Deixamos o domingo. Domingo não precisa ser planejado? Pergunta para vocês. A oficina também é interativa. Vocês acham que não deve programar domingo? Vocês programam domingo sem necessidade de estar no papel. Por 2 motivos. O principal planejamento de domingo é o quê? O almoço. Envolve outras pessoas. Você tem que combinar com outras pessoas. Gente, eu falei errado. O principal de domingo não é o almoço? E o almoço depende só de mim? Eu vou fazer todo o almoço, eu vou fazer somente o que eu quero, não vou olhar o resto da família. Não é assim. Então, por isso que domingo não precisa planejamento nesses aspectos. No geral, domingo, a não ser que a gente tenha algo importante para ser feito, porque o trabalho na segunda precisa, domingo é feito para rezar, comer, dormir e ver alguma coisa na televisão ou no computador. Filme, jogo, hein? Ver o Cruzeiro. O Cruzeiro está muito ruim, tadinho. Mas eu estou assistindo o jogo do Cruzeiro. Estou assistindo muito mais do que eu assistia nos anos anteriores. Então, domingo ele não entra ali. O sábado ele ainda entra, né? Apesar de que sábado não é considerado dia útil, o sábado eu posso deixar uma programação.
tem a ver realmente que Deus, quando construiu, né, o mundo, Ele deixou o último dia para folga. É uma sabedoria, né? A gente fala assim, a teoria do Big Bang, ela não é descartada, né, de forma nenhuma. Deus é um ser que sabe sempre. Muitas vezes as pessoas falam, isso aconteceu porque Deus quis. Não, Deus não quis, Deus sabe, é diferente. É muito diferente essa percepção. E veja bem, quando Ele construiu o mundo, Ele já saberia que o nosso planeta teria 24 horas. E que nossa rotação em torno da Lua teria 7 dias. Isso Ele já sabia. E por isso Ele construiu e deixou o 7º dia para descanso. A sabedoria, né, a onipotência dele é revelada em todos esses aspectos. Então é um dia que a gente não planeja de forma formal, ele é informal. Mas nos outros dias a gente precisa. Tirando o planejamento, o diário. O diário vai pelo compromisso ou atividade que eu queira fazer, né? Tem que usar todos esses recursos? Não. Eu vou me adaptar, por isso que eu falo que é comportamento. Como é que você vai fazer, o que você vai escolher, é você que tem que decidir. Ninguém vai decidir por você. E se você também fala assim, eu não quero fazer nada que o Serra Negra falou, beleza, ainda assim vocês estão fazendo gestão de tempo. Ela não deixa de existir, tá? Eu só estou dando reflexões, uma parte teórica e uma parte prática que possa aumentar e otimizar isso. Bom, esses aí são os chamados, mais ou menos, manuais. O próximo, por favor. Se forem escolher de comprar uma agenda pronta, dê preferência para uma agenda que raramente está acabando. É a agenda que aparece os 7 dias. E que não escrevam com caneta. Deixa do lado um lápis e uma borracha. Para você poder trocar seus horários. Eles fazem muitas agendas na forma de diário, uma folha por dia. Se você quer mudar, Serra, pode passar minha reunião de segunda para quinta, eu tenho que ir lá na folha quinta para ver o que está lá. Aqui me permite a visualização da semana inteira. Eu poderia falar, olha, quinta eu não tenho, mas na sexta em tal horário eu tenho. Ele permite uma visibilidade. Infelizmente, a fabricação de agendas para administração do tempo tem caído, né? Tem caído porque recursos tecnológicos estão mais à disposição. E que também pouca gente ainda está usando, mas ele está caindo. Mas dê preferência para a agenda de uma semana. Ele facilita muito a gestão nesse de você saber quais são os seus horários vagos, né? Bom, uma outra coisa, quem trabalha muito no computador e seu controle de agenda tenha que ser, por exemplo, dentro do serviço, você pode fazer em Excel. Fazer em Excel. Você pode abrir cada aba um dia útil da semana ou fazendo sempre para o dia seguinte. Considerando que nada que foi realizado anterior, se não foi mudado de dia, eu vou fazer somente a do dia. Ou então eu abro abas para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não importando a data que vai ser. Eu vou estar sempre renovando e sempre jogando para o futuro. Nesse caso eu uso o computador, o Excel ou outra planilha qualquer, né? Na minha época tinha muito mais planilhas, mas hoje a maioria dos offices que dominam o mercado, né? Mas a gente tem outras planilhas. Tem uma planilha do OpenOffice, que é praticamente idêntica. Na minha época tinha 1, 2, 3 Lotus, né? Lotus 1, 2, 3, tinha SuperCalc, tinha um monte de planilhas. Mas a planilha vejam que eu saio do manual já para uma informatização. O próximo. Bom, eu posso também, dentro do próprio Google, o Google tem uma ferramenta de agenda. Essa ferramenta de agenda do Google, ela é muito boa. Ela permite que você cadastre o e-mail das pessoas e que se você mudar a reunião, automaticamente é avisado. E se você quiser, você vai falar assim, olha, a nossa reunião daqui a 4 horas vai acontecer. Automaticamente eles recebem.
Por enquanto, está só por e-mail. O Google já está estudando de passar uma versão mais recente, de ele avisar pelo WhatsApp. Em vez de registrar o e-mail, registrar o celular e aí fazer. Ele permite, logicamente, trabalhar, apagar, mudar. É uma agenda muito boa do Google, né? Muitas empresas usam. Continuando, outro agora que passa a ser justamente usar o smartphone. Todos os smartphones, eles têm agendas dentro deles, embutida. Você pode baixar também aplicativos de agenda por apps ou apps, né? Cada pronúncia em inglês ou português, prefiro app, fica mais fácil. Tem programas específicos para baixar, mas todos os dois sistemas operacionais, que é o Android e o iOS, os smartphones com base no Android e o iOS, os iPods da vida, ele tem agenda. No próprio iPod, ele também tem uma agenda já embutida. E vocês começaram já essa agenda. Bem, quem fica com o celular muito tempo na mão, porque está respondendo pessoas, está marcando contrato, está mantendo informação, o melhor hoje é usar essas agendas do celular, porque elas dão em forma de aviso, tá? Olha, daqui a 15 minutos você tem uma reunião com o fulano de tal. Olha, não esqueça, daqui a 2 horas você tem uma reunião em tal local, assim, assim. Então, hoje, quem fica muito com o celular em mãos, a gente recomenda usar da próprios sistemas operacionais. Bacana? Vamos lá. Bom, o tempo discricionário significa, eu faço uma gestão ou administração do tempo, eu começo a ganhar tempo. O que eu vou fazer com o meu tempo, né? Primeiro, vou começar os meus tempos chamados vagos, sem atividade importante, sem atividades emergenciais, a fazer ação preventiva em relação a problemas que acontecem regularmente. Quando a gente trata desses problemas regularmente, nós temos um problema que tem que ser levado em consideração. Quando um problema é trazido para você pela primeira vez, nunca teve nada igual, nós chamamos isso de um problema contingencial. Nunca teve alguém me pedindo isso ou mandando fazer isso. Ele é contingencial. Como contingencial, significa que nós temos antecedentes nenhum. Eu posso fazer a atividade bem, posso fazê-la mal, posso tomar uma decisão boa, posso tomar uma decisão errada, porque ele é contingencial. A partir do momento que 2 ou 3 começam a acontecer, ele deixa de ser contingencial e ele passa a ser regular. Aí significa que, principalmente com referência à decisão, eu tenho que ter uma ação para tomar, que toda vez que isso acontecer, qual decisão que eu vou tomar? A gente fala, basicamente, transformar uma decisão inicialmente contingencial, ser a mesma para todos, ou mudar o primeiro para o segundo, mas daí em diante todas as decisões serão iguais. Eu não vou entrar na teoria da decisão, mas a teoria da decisão ensina algumas coisas muito interessantes para a gente. Um problema grande é que nós, seres humanos, não gostamos de decisões programadas. Isso é um fato comum. A decisão programada é, aconteceu isso, 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 a decisão é essa e acabou. Não se discute. Então, a gente tem, por exemplo, alguns casos na Uzi Minas. A Uzi Minas tem alguns detectores de fumaça, de gás, que ele tem automaticamente uma decisão programada. Se acontecer isso, acontece aquilo. Acabou, ninguém interfere. Nós, seres humanos, não gostamos de informações programadas, de decisões programadas. Mas a gente tem que ver que o que costuma ser sempre recorrente, eu tenho que tomar uma decisão única. Eu não posso ficar tomando decisões muito diferenciadas para o mesmo problema. E aí eu vou usar recursos justamente para isso. O que vem me acontecendo regularmente
e que eu estou tomando decisões diferentes. Como que eu padronizo uma decisão? Né? O outro, relacionamento e desenvolvimento com subordinados. Infelizmente, não só por causa de pandemia, mas de uma forma geral, a parte de treinamento nas organizações, ela vem caindo há muitos anos. Eu sou de uma época em que, para vocês terem ideia, bancos tinha verdadeiros centros de treinamento, a ponto de você dormir e comer dentro do centro de treinamento. Eram centros enormes e bem sofisticados de dar treinamento. Isso foi acabando, né? Praticamente foi se extinguindo. Mas quando a gente fala de relacionamento com subordinado, significa, em algum momento, principalmente talvez da semana, eu tirar um tempo para sentar com subordinados e conversar com eles. Nem perguntando o seguinte aqui, sua avó melhorou? Como está seu dia? Está gostando? Isso é desenvolvimento. E o outro é, basicamente, no desenvolvimento, treinar subordinados. Nós fazemos pouco isso. A gente ainda fica dependendo muito de outros. A ideia de que santo de casa não faz milagre é um ditado popular errado. Santo de casa também faz milagre. Então significa que a gente tem condição de fazer isso. Grupos de trabalho, grupos de estudo, tem uma série de formação de desenvolvimento. Gastar tempo para viagem ou turismo, principalmente para quem gosta, dificilmente alguém não gosta, né? Viajar, conhecer cidades, conhecer coisas, conhecer história, conhecer geografia de outras cidades, particularidades, é muito bom. Então eu posso fazer também uma programação. Trabalhar sua imagem pessoal e profissional. Isso é muito importante. Quando você tem tempo discricionário, você tem tempo de sentar com pessoas para conversar e nessa conversa, ou mesmo em reuniões, você começar a fazer a sua imagem pessoal. Só não pode fazer uma imagem que seja fake news ou que alguém te leve no Procon. Ou seja, a sua imagem verdadeira. Eu estou passando para os outros o que eu sou, não o que eu gostaria de ser. Isso é muito importante. E por isso que a gente tem, muitas vezes, pensar isso. O que eu posso fazer? Vou gastar tempo, porque, veja bem, é uma coisa que eu não sei. O que eu posso fazer que melhore a minha imagem? Né? E tanto pessoal quanto profissional. Passa para mim? Dedicar-se à espiritualidade ou voluntário social. Isso é uma coisa também muito importante nos dias de hoje. Né? Eu gastar algum tempo para a minha espiritualidade, e que não significa somente ir em cultos e missas. Significa um tempinho, ainda que pequeno, eu falar com Deus. Ele pode não te responder na hora, mas Ele te ouve e vai fazer diferença. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de espiritualidade, significa eu querer o bem para o próximo, eu amar a vida, ser contra a morte. Cada um tem um pensamento, uma forma de pensar, e eu respeito todas, mas foi terrível o que aconteceu com Lázaro, na minha opinião. Sabia que isso ia acontecer, isso eu tinha plena certeza, mas foi horrível. Ele merece o castigo dele, com certeza. Mas quem preserva por princípio a vida não aceita esse tipo de coisa. Isso significa os princípios que a gente deve ter. Redução de custos individual e empresarial. Gente, quanto que vocês pagaram? Me responda quem souber. Quem de vocês pode me responder quanto que pagou de luz ano passado? Quanto vocês pagaram de água ano passado? Quanto que vocês pagaram no início do ano um botijão de gás e no final do ano? Se eu não tenho essa informação, se eu não registro essa informação, não há, porque o registro por si só não é, mas ele me dá o controle. Se eu não tiver isso, não há como eu tomar decisão. Se eu não posso tomar decisão, não há como fazer redução de custo. Eu só consigo fazer redução de custos se eu tiver informação.
A gente tem 3 andares na administração que eles pega todas as atividades nossas, que é muito importante. A primeira coisa que eu tenho que procurar fazer é registro. Por isso que a administração de tempo usa a agenda e como forma de registro, para você não ficar fazendo uma administração do tempo só mental. Você tem que registrar. Quando você tem registro, o registro permite que você controle. E quando você controla, você permite tomar decisão. Ninguém toma decisão somente por registro, é muito perigoso. Você toma decisão em cima de controle. E quando você toma decisão, você está fazendo a gestão. Então, a gestão é feita em cima da decisão e de um controle. Então, quando nós vamos pensar em redução de custos, nós temos que levar em consideração, tanto individual como empresarial, esses aspectos. O que eu registrei, que informação que eu tenho. Se eu não sei quanto que eu gasto, como é que eu vou pensar em reduzir custo? E pensar que existem várias formas de redução de custos. Hoje, a gente fala muito, né, em redução de custos de família. Depois também nós vamos oferecer para vocês, não vai ser eu, uma oficina depois de orçamento familiar, que pega muitas características interessantes. A escola de governo, ela tem a ideia de desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores da prefeitura, todos os servidores. Reunião com criatividade. Mude, crie, transforme, faça de forma diferente. Mude as cadeiras, mude as pessoas de posição. Isso faz muitas vezes com que se ganhe tempo. Professor, quando senta 2 no primeiro dia de aula, eles passam o dia inteiro conversando, na segunda aula já trocam de lugar. Isso é claro, isso é óbvio, a gente percebe isso. Educação continuada, não parem de estudar. Estudar é para a vida inteira. Não passam de aprimorar, de aperfeiçoar. A educação continuada não é uma coisa que eu tenho que esperar que alguém faça por mim. Eu tenho que fazer. A quantidade de cursos grátis com certificado na internet é muito grande. E além de ser grátis e pensando com certificado, significa eu melhoro o meu currículo. Se amanhã acontecer alguma coisa de eu perder o emprego, eu pelo menos tenho um bom currículo. Isso ajuda no currículo. Então, a educação continuada, ela tem. Você pode ter suas leituras que a gente fala assim de lazer, mas na verdade a gente tinha que ter 3 níveis de leitura. A exceção de quem está na faculdade, trabalhando, fazendo mestrado, que você tem que centralizar o que lê. Mas eu sempre tive, há muitos anos, eu faço isso, eu vario as minhas leituras de livros em 3 formas. Eu leio algo que esteja diretamente relacionado com o meu serviço. O que eu falo com as minhas ciências. Depois eu procuro ler algo que não tem nada a ver comigo, tem a ver com outras ciências, mas livros que eu consiga compreender, né? E depois eu vou para o lazer, ler livros, romances, policiais, ficção científica, que é lazer. E faço o rodízio dessas leituras. Então, muitas vezes eu começo a ler coisas que estão em outras searas. Gosto muito de tecnologia, gosto muito de informática, eu pego livros que têm a ver com a área deles. Não quer dizer que eu vou aprender para fazer, mas pelo menos para compreender. E faço essa rotatividade. Então, essa educação continuada tem que ter. O outro é praticar um esporte ou fazer uma academia. O problema do esporte significa falar assim, eu não tenho tempo. Tempo tem, você pode arrumar tranquilamente tempo. O problema dos dois ali chama-se vontade. Esse é o primeiro aspecto. No caso da academia, não é só vontade, a pessoa tem que querer. Querer no sentido de gostar. Quem gosta de academia, entra e não sai nunca mais. Tem gente que não gosta de academia. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, depois sai e não entra mais.
Eu sou assim. Preciso de fazer academia, mas eu não gosto de academia. Então é muito difícil a gente ter um hábito regular de gastar um tempo de fazer algo que a gente não gosta, que está naquela parte do papel recreacional. Eu prefiro trocar as minhas horas de academia por outras horas, de outras coisas. Está no meu papel recreacional, mas não está bem para a minha saúde. E, se possível, praticar esporte, que não seja levantamento de copo, né? Não é considerado esporte ainda, e outras coisas que não, o pessoal fala que é esporte, que a gente sabe que não é. Mas isso faz bem para a saúde. A próxima. Bom, as referências que tem aí, vocês veem de 1985, 91, 94, 89, são umas referências bem antigas, em que tem os livros atuais, praticamente tratam das mesmas questões que nós tratamos aqui, diferenciando a forma da apresentação, somente, tá? E o que bate mais é você pensar em 3 aspectos: mudar comportamento, utilizar uma ferramenta, que eu mostrei várias, e monitorar o seu comportamento. Fazer com que a administração do tempo seja hábito. Tudo que vira hábito, ele se torna natural. A gente faz tranquilamente. Muita gente fala que não gosta de ler. Não ensinam as pessoas a lerem. Isso não é ensinado às pessoas a lerem. Não é ensinado a estrutura textual de nada. Então, enquanto as pessoas não lêem para se tornar hábito, eles não se tornarão leitores. Podem ler, eu vou ler porque eu preciso, meu trabalho exige, eu tenho que ler esse documento, é diferente de ser leitor, tá? Bom, essa é a parte teórica e prática. Depois, Zé Márcio, você pega tem autoavaliação ali, depois eu te dou o resultado seu. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso? Volta ao anterior, tem o... Eu peguei mais 2 livros recentemente, mas eles não tinham muito o que acrescentar, não. Existe um livro, inclusive, de administração do tempo para mulheres. Na época eu comprei todo entusiasmado. É a mesma coisa para os homens. Vendeu pelo título. A ideia que eles falam que a mulher tem uma tripla jornada, ela é correta, na maioria das vezes. Tá? Talvez você planeje mentalmente as outras, porque elas são mais simples. Está planejado, e a gente sempre tem que pensar nesse tema. Está planejado da manhã à tarde eu fazer compra do mês, entendeu? Pode acontecer alguma coisa, estava planejado semana passada e não deu, eu vou fazer amanhã. Isso é mental, eu não preciso escrever isso. Mas o de trabalho, quando envolve muita atividade, é preferível fazer realmente essa gestão de administração do tempo. E sempre reservando tempo para eventuais. Tempo que os outros vão chegar perto de mim que não estava planejado. Não adianta querer planejar o tempo todo, não. Sim.
Tem. Toda vez que você tiver a oportunidade de ler alguma coisa de uma outra cultura, façam isso. É muito interessante. Se tiver a oportunidade de um dia sair do país, mesmo que for para o Paraguai, faça. E faça comparando o que você vê lá com o que você vê aqui. Tá? Teve uma vez que eu fui num congresso do Fórum Internacional de Administração em Madrid. E eu entrei no cinema. O cinema era muito grande, cadeiras numeradas, fileiras numeradas. O rapaz foi, sem começar o filme, ele falou, indicou as cadeiras que eu tinha que sentar, quase que vazio. Entrou 2 rapazes depois, ele falou qual cadeira. Os rapazes foram mudar de cadeira, o cara veio e deu o maior esculacho nos 2 e fez os 2 voltar para a cadeira. E o resto tudo vazio. Quer dizer, não é o nosso caso. Nós não somos assim, entendeu? Então, eu brinco com o pessoal, falo assim, uma das coisas que eu mais me encanto é com um gesto que tem um indiano. O gesto tem um indiano tem um gesto que serve para 2 coisas. Hein? Alguns já viram. Ele fala um gesto para cumprimentar e o outro, mesmo gesto para agradecer. Você tem que saber a hora que está usando. Só isso que ele faz. Serve para agradecer e serve para cumprimentar. Muito obrigado, pessoal. Bom dia de trabalho.